Olá pessoal, nesta aula nós vamos aprender como inserir, como carregar na verdade os estilos e scripts pelo próprio WordPress. O WordPress tem um esquema que você pode carregar os estilos e scripts e também tem suas vantagens. Uma delas é o controle aí de dependências e para evitar a duplicidade aí de scripts e estilos. Então, primeira coisa, eu cometi, melhor, eu não eu acabei esquecendo de colocar aquelas duas funções que eu disse que era muito importante aí na aula anterior. Quais são as funções? São as funções que nós colocamos impreterivelmente no cabeçalho e no rodapé, que é a função do cabeçalho WP head e no rodapé, aqui vamos abrir aqui o rodapé, é o WP footer. Essas funções, como eu já expliquei para vocês, elas permitem, entre outras coisas, ela permite que eu carregue os meus estilos, os meus scripts, através de uma pequena API que o WordPress oferece. Certo? Entre outras coisas, por exemplo, ela permite que os plugins que você instalar carreguem os estilos deles e os scripts dele. Então, vamos nos certificar de que nós temos aqui o WP Head e o WP Footer. Então, pessoal, eu vou remover aqui todos essas tags de inclusão aqui de estilos e scripts, certo? Eu vou deixar somente aqui o do Google Fonts, certo? Que ele está carregando lá diretamente do Google, certo? Vou remover tudo aqui que está sendo carregado aqui na marra. Vou remover também aqui esse style.css. Eu vou deixar somente aqui essas fontes do Google e esse script aqui que é o HTML, para ativar o HTML5 no Internet Explorer, nesse ótimo navegador. Então beleza, removi todo o carregamento aqui. E como é que nós vamos carregar os nossos estilos e scripts? Vamos recorrer ao functions.php. Então eu vou criar aqui o functions.php, certo? Vou iniciar aqui a tag PHP. E aí, pessoal, eu vou utilizar aqui a nossa primeira action do nosso tema. Qual vai ser a action? Vai ser uma action que me permite, essa action ela vai colocar a minha função no momento em que o WordPress está carregando lá os estilos, certo? Na aula de ganchos eu exibi para vocês uma action chamada WP Print Scripts. Nós não utilizamos ela, nesse método que eu vou mostrar para vocês. Nós não utilizamos ela, nós utilizamos um outro método, certo? Que é o método aí mais interessante para se trabalhar, para carregar os estilos e scripts. Então eu vou usar aqui a função, a action, que é a WP Enqueuer Scripts, certo? E eu vou criar uma função chamada ZNWP Enqueuer Scripts. E aí, pessoal, já vai a primeira dica prática. Sempre prefixem suas funções, suas classes, seja isso em tema ou plugin, com uma espécie de um identificador, um nome do seu tema, por exemplo. O nome desse meu layout é Zen, então eu coloquei ZNWP. E eu prefixo todas as minhas funções com esse nome, para evitar para evitar problemas de duplicidade de uma função. Imagine que eu crie aqui uma função que já tenha dentro do WordPress, certo? Ou então que um plugin também utilize o mesmo nome de função. Então, se você prefixar as suas funções, então isso adiciona uma segurança a mais para evitar que ocorra o problema de ter funções sendo redeclaradas ou classes. Enfim. Então, vou criar aqui a minha função ZenWP Enqueuer Scripts, certo? E aí eu vou usar uma função aqui bem interessante do WordPress. Eu vou abrir aqui no Codex, já para incentivar você a sempre estar abrindo aqui o Codex. Vamos colocar aqui o WordPress Codex. E aí eu vou pesquisar pelo nome da função que nós vamos utilizar. Uma função bem interessante, que é a função WP Enqueuer Style, para carregar os estilos, e tem uma função semelhante para carregar os scripts.
Primeira coisa para tentar, eu estou utilizando uma action WP Enqueue Script, mas essa action também é utilizada para carregar os estilos, certo? Então ele generaliza scripts como sendo estilo e um JavaScript propriamente dito. Então essa função ela recebe um identificador, que eu vou criar um identificador para esse meu estilo ou meu script. Vou passar o caminho para onde está o arquivo. Eu posso passar dependências, certo? Que nós vamos ver também como funciona isso. Posso passar uma versão para questões de cache, né? Não vou focar nisso. Eu posso passar um média, né? Que é aqueles parâmetros, né? Para screen, handheld, por causa de smartphone ou para impressão. Por padrão ele bota all, nós não vamos estar preocupados com isso. Aqui ele inclusive dá um exemplo aqui de como utilizar a função, que vai ser exatamente como nós estamos fazendo, certo? Então vamos lá. Nessa action eu vou executar aqui a função, vou carregar meu primeiro estilo, WP Enqueue Style, e aí eu vou passar aqui um identificador, eu vou chamar de main CSS. O segundo parâmetro é o caminho para o meu estilo, então eu vou usar a função get style sheet directory URI, vou concatenar com o caminho, né, com o path, que é /css /style.css. Beleza? Então, vamos verificar se está funcionando. Eu removi todos os estilos, certo? Vou dar um atualizar aqui, um F5. E ele já está carregando o arquivo main CSS, né? Eu tenho vários outros estilos para carregar, mas ele já está carregando aqui a estrutura básica aqui do tema, certo? Então já está funcionando, né, o carregamento do meu estilo por essa função aqui do WordPress. Então, como nós temos aqui muitos estilos, certo? E aí, o que vocês poderiam fazer no caso como esse, para não ter que ficar escrevendo para cada estilo? Vocês poderiam comprimir, né, esses estilos em um arquivo só, que é até mais interessante para a questão de agilizar o carregamento da sua página, né, diminuir o peso, diminuir o número de requisições, certo? Aqui no caso eu estou carregando tudo manualmente, certo? Eu colei aqui para agilizar o nosso trabalho. Mais uma dica prática para vocês é que vocês poderiam utilizar algumas ferramentas como o Grunt.js ou outras, ou algumas aplicações desktop mesmo, que elas iriam combinar todos esses arquivos em um arquivo só, né, de estilos. E aí, no caso, você colocaria esse arquivo unicamente em produção, né? No caso, você teria que configurar seu ambiente para que toda vez você regerasse esse arquivo contendo todos os estilos, toda vez que você fizesse alguma modificação em algum dos arquivos, certo? Então, se eu dar aqui uma atualizar, beleza, meus estilos estão ok, certo? Agora vamos trabalhar com os scripts. Então, vou utilizar a função semelhante, que é a Enqueue Script, certo? E aí vou criar um identificador aqui para o meu estilo. Eu vou primeiro carregar, se nós vemos aqui em HTML, index, por exemplo, aqui ele começa a carregar aqui o jQuery e esse CSS3 Media Queries. Eu vou começar por esse arquivo aqui. Eu não vou carregar o jQuery porque o WordPress ele já traz a biblioteca jQuery, certo? Então eu posso, utilizando esse método, me aproveitar da biblioteca que o WordPress já traz do jQuery. Então o que eu vou fazer? Eu poderia fazer o seguinte, para carregar o jQuery, fazer o seguinte: WP Enqueue Script, jQuery. Como o WordPress já tem o jQuery, ele já registrou, né? Existe uma função que é a WP Register Script, certo? Que diferente do Enqueue, ele só registra, mas não carrega, certo? Então o WordPress internamente ele registrou o script jQuery e ele me permite que eu utilize que eu carregue o jQuery em meus temas ou plugins, certo? Então eu posso agora carregar o CSS3 Media Queries. Eu vou criar aqui CSS3 Media Queries.
queries, beleza? E aí qual é o caminho? Eu vou passar aqui get established directory, vou passar aqui /js, e o nome do arquivo é css3 media queries.js, beleza? E aí, pessoal, se eu fizesse dessa forma, o meu jQuery ele seria carregado já. Só que aí nós podemos utilizar o terceiro parâmetro, que é o parâmetro de dependências, que ele recebe um array de dependências, que esse array contém identificadores nesse caso, de scripts. Então, como o WordPress já registrou o jQuery para mim, eu posso dizer que este script ele tem uma dependência do jQuery. E aí eu posso remover aqui essa linha. Então, quando ele carregar o CSS3 Media Query, antes ele vai carregar o jQuery. Por quê? Porque ele tem essa dependência. Então, se eu atualizar aqui a minha página e aí vou inspecionar aqui a minha página, vou verificar os scripts que eu tenho carregado, certo? E aí o WordPress ele carrega alguns scripts, certo? Mas o que importa é que eu tenho aqui o jQuery carregado, beleza? Pela dependência. Aqui eu devo ter escrito errado aqui o nome do arquivo, CSS3 Media Query. Na verdade, o correto é Media Queries tudo junto, certo? Vou dar aqui um Ctrl R com Command R para atualizar. E aí, beleza, ele carregou aqui o CSS3 Media Query. Então, pessoal, eu tenho vários scripts para carregar. De modo semelhante, eu poderia unificar todos esses scripts, combinar e comprimir esses scripts em um arquivo só e carregar em um único arquivo aqui no WordPress. Para isso, vocês teriam que utilizar ferramentas auxiliares para realizar essa tarefa. Beleza? Mas para agilizar, eu já carreguei aqui todos os nossos scripts. Beleza? E aí, pessoal, vocês podem se perguntar, é legal fazer isso, mas por que fazer isso? Primeiro, nós já vimos para evitar duplicar scripts, principalmente o jQuery. Todo plugin que você instala, que usa o jQuery, ele vai dar um WP Enqueue script em jQuery. Por quê? Porque se você já estiver carregando o jQuery através de WP Enqueue script, o WordPress não vai carregar duas vezes, vai carregar somente uma vez. Então, se todo mundo utilizar esse método, não tem como você estar duplicando aí os estilos e scripts. Beleza? Então, esse é um dos motivos. Um outro motivo é que, por exemplo, vamos supor que na minha página inicial eu não utilize esse arquivo, esse script tabs. Então eu poderia fazer uma verificação aqui se eu não estiver na home, eu carrego o tabs. E se eu estiver na home, ele não vai carregar esse arquivo tabs. Então eu posso tentar minimizar o carregamento de scripts externos em algumas páginas específicas, certo? Então, supondo que na home eu não vou utilizar esse arquivo, eu posso fazer essa verificação. A função isHome ela retorna true se eu estiver na página inicial, certo? E aí, se eu dar aqui um F5, né, para atualizar, um Command R aqui no Mac, eu vou verificar se ele carregou o tab, né, a tabs. E aqui, pessoal, nós podemos ver que o arquivo JavaScript tabs não foi carregado. Beleza? Se eu remover aqui o arquivo tabs, ele voltará a ser carregado. Beleza? Como nós podemos ver aqui. Então, sempre utilizem esse método. Esse método é muito bom para evitar duplicidades e para gerenciar melhor os seus estilos e scripts. Beleza? Então, na próxima nós vamos dar continuidade aí à construção do nosso tema.